Profissionais da construção civil dos mais diferentes setores usam a matemática no desempenho de suas funções. O arquiteto na elaboração dos projetos, nas maquetes e plantas. O engenheiro nos cálculos de estrutura e de materiais que serão empregados na obra. O pedreiro no cálculo da quantidade de material que terá que usar. O carpinteiro e o marceneiro nas medidas, nos ângulos e nos encaixes. Então, vamos direto ao nosso assunto em matemática na construção. Dentre as profissões que se utilizam de matemática do começo ao fim, as ligadas à construção civil estão entre as campeãs. Vou conversar aqui com a professora Lilian. Lilian, construção civil é um campo fértil para explorar a matemática, não é verdade? É verdade. Aqui a gente consegue ver um monte de profissões, que nem engenharia, arquitetura. O mestre de obras trabalha com muita matemática. Dá para trabalhar muitos conteúdos do currículo do ensino fundamental, como por exemplo, plantas baixas. Até mesmo multiplicação dá para trabalhar aqui. Por exemplo, você consegue ter uma vaga ideia de qual é a altura desse prédio aqui? Esse edifício? Assim, de cara, não, mas se a gente contar os andares, provavelmente vai dar para fazer essa conta. Eu acho que tem uns 25 andares. Acho que sim. Acho que então, tem uns 25 andares mesmo. Imaginando que, por exemplo, o pé direito de cada prédio, ou seja, a altura entre o chão e o teto dos apartamentos, cerca de 3 metros, eu arriscaria dizer que tem 75 metros. É uma boa estimativa para esse prédio. Tem que pensar que tem aqui o chão, que tem um pé direito maior, lá em cima talvez na cobertura tem um pouquinho mais, talvez uns 80 metros. Uns 80. A gente podia propor para os alunos produzir uma informação e justificar essa informação. Né? Quer dizer, esse diálogo que a gente está tendo aqui, por exemplo, tirar da sala de aula. Um aluno pode falar que ele acha que tem 20 metros, ele pode achar que cada andar tem altura de 2 metros, mas trabalhar dentro de um intervalo. E aí é interessante até pensar no tamanho da porta e por que esse argumento de ter 2 metros. Você sabe quanto é que mede uma porta padrão? Uma porta padrão mede 2,10. Os professores podiam investigar isso, né? Um bom começo para ver quanto que tem um prédio. Você sabe como é que eu busco essas informações quando eu preparo atividades para os alunos? Eu vou naqueles cadernos de construção que tem nos jornais domingo e ali tem as informações técnicas. O tamanho do tijolo, o tamanho da telha e... O preço, o custo de uma obra. A gente pode fazer orçamento. Dá para fazer orçamento também, dá para brincar com as plantas baixas. E fazer uma contagem diária, usando semelhança também, é bem legal. Fazer a planta baixa de uma casa ou apartamento é como fazer o mapa desta casa. Planta baixa é o nome que se dá ao desenho de uma construção, feito em geral a partir do corte horizontal. São representações em escala reduzida dos edifícios. A construção de uma planta baixa é uma atividade escolar muito rica, pois possibilita o estudo de diversos conceitos, procedimentos e fatos geométricos como semelhança e ainda relações de proporcionalidade e medidas. A planta baixa permite que se obtenha informações sobre um imóvel, mesmo que ele ainda não tenha sido construído. Agora vamos desafiar quem está nos assistindo, tá? Aqui nós temos 5 torres, tá? Vamos partir do princípio que são 25 andares, tá bem? Quantas pessoas você acha que vão habitar esse conjunto aqui? Tem que pensar quantos apartamentos tem por andar primeiro, né? Nesses andares que tem 2 apartamentos. E você acha que aqui são 2 por andar? 2 por andar. Esse daqui parece ser um pouco maior. Parece. Tá com cara de ser 4 por andar. Maior. Então, considerando 2 apartamentos por andar, 25 andares, aqui tem 50, são 3 torres, 150 só aqui. E aqui são 4 por andar. 4 por andar. Vai dar quanto? Mas são 2 prédios, né? Que a gente tem aqui. 100 aqui, 100 aqui. 350 apartamentos. Você tem noção a média de pessoas que vivem dentro de um apartamento? 5 pessoas acho que é um número bom, né? Não, vamos pensar isso. Na época dos meus avós tinha muitos filhos. Tinha muitos filhos. Vamos imaginar 4. Vamos fazer de conta. 4. Então, 4 vezes 350... Dá 700, 1.400. Você tem a técnica de multiplicar dobrando, né? Esse tipo de situação eu acho assim super pertinente
para propor para as crianças dar sentido para as operações, fazer os cálculos, pensar em tabuada. O cotidiano está aqui, né? É saber problematizar, é ter aquele empenho em produzir problemas, não é? Uma conversa com o engenheiro responsável pela obra pode fornecer informações preciosas para pensar e criar problemas e atividades matemáticas escolares. Renan, tira uma dúvida nossa. A gente estava fazendo estimativa em relação à altura do prédio, pé direito. Você que domina as informações técnicas, conta aí pra gente. Bom, aqui a gente tem o pé direito de cada apartamento, são de 3 metros. Nós estamos aqui com 5 torres, 2 torres nós temos 4 apartamentos por andar, e são 3 torres com 2 apartamentos por andar. O maior de 2 apartamentos por andar, que são 182 metros quadrados. Temos o menor, que são 4 apartamentos por andar, 147 metros quadrados. E no total dá 350 apartamentos. Tá? A gente tem as torres aqui numa altura do térreo ao ático, né? A parte mais alta, ela tem 80 metros de altura. Isso você acertou então, né? E nós temos aqui uma área de terreno de 17 mil metros quadrados, de área construída aí. Agora você falou o pé direito 3 metros, mas eu estou considerando o piso. E a laje? Exato. Também? Isso, exatamente. Nós temos uma laje. Mas assim, a distância entre o piso e o teto, quanto é que dá em isso? torno de 2,70. 2,70, esse é o padrão. Exatamente, é o padrão. Isso daí é interessante para os alunos terem como referência para fazer estimativa de altura de coisas, né? Me diga uma coisa, as escadas têm um padrão? Ou a inclinação, ou a altura? A altura a gente tem a variação de 18 centímetros de altura. E tem em torno de 22 o espelho. 22 o espelho. Isso. O que é o espelho? É a pisada. A pisada. Isso, exatamente. Eu cheguei a ver no estudo de arquitetura que isso se expressa numa fórmula. 2 vezes o espelho mais a altura e dava 60 e tantos centímetros. Exatamente. Isso, é isso mesmo. Esse é o padrão. Isso. Olhar para essas construções é enxergar em suas estruturas figuras geométricas bem conhecidas, o que nos leva obrigatoriamente a pensar também nos cálculos matemáticos necessários para que elas se mantenham em pé. Por ser o polígono com menor número de lados, muita gente considera o triângulo uma figura geométrica muito simples. Se olharmos apenas do ponto de vista do número de lados, o triângulo é mesmo um polígono muito simples. Mas por trás dessa simplicidade está uma das estruturas mais importantes da geometria. Triângulos são polígonos rígidos. Esta propriedade pode ser observada a partir de uma experiência simples que pode ser feita em sala de aula. Considere 4 varetas articuladas pelas extremidades e monte com elas um quadrilátero. Esse quadrilátero articulado não fica estável e pode assumir formas distintas mesmo que a medida dos lados não se altere. Já com 3 varetas, a única forma possível é o triângulo, que não altera sua forma, somente a posição. E é exatamente pela rigidez de sua estrutura que o triângulo tem inúmeras aplicações. Sempre que se necessita de uma estrutura rígida, o triângulo é uma alternativa viável. A estrutura triangular é empregada em construção de objetos do cotidiano, dos mais simples aos mais complexos, em móveis e utensílios e até em construções de grande porte. Bastam 3 pontos para determinar um plano. Esse fato é conhecido desde a antiguidade e é largamente utilizado nos tempos atuais. Há milhares de anos que os povos conhecem experimentalmente esta propriedade. Ela foi observada por nossos antepassados. Com ela, construíram pontes e telhados firmes para que não desabassem no primeiro golpe de vento. Aprendemos com nossos antepassados e continuamos recorrendo a esse princípio na construção de aparatos de apoio. É por isso que triangulamos estruturas como portões e paredes. Para construir um triângulo com lados medindo 3, 4 e 5 centímetros, por exemplo, primeiro construímos com a régua o segmento AB, de 5 centímetros. Com a ponta do compasso em A e a abertura de 3 centímetros, traçamos um arco de circunferência. Em algum lugar deste arco estará o vértice C. Ele está distante 3 centímetros do ponto A. Com a ponta seca em B e abertura de 4 centímetros,
traçamos outro arco de circunferência. Em algum lugar desse arco estará o vértice C, cuja distância ao ponto B é de 4 centímetros. A intersecção dos dois arcos satisfaz as duas condições. Fica, portanto, muito bem determinado o triângulo de lados 3, 4 e 5, que, por sinal, é o famoso triângulo retângulo. Aquela questão dos degraus, você lembra das informações? 22 a base, a altura 18. Então, 18 por 22, 9 11avos dá 0,8 décimos. 8 décimos. Então, a tangente, qual é o ângulo cuja tangente é 8 décimos? Se a gente pensar na tangente de 45, Que é é 1. A de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é 1,7 dividido por 3, dá aproximadamente 0,6. Então tá mais ou menos entre, eu estimaria uns 35 graus. Acho que é uma boa estimativa. A atividade do pedreiro quando assenta os ladrilhos de uma cozinha ou de um banheiro envolve propriedades e ideias geométricas. Lilian, quando eu estou numa cozinha, num banheiro, pensar nos ladrilhos, eu acho que é uma oportunidade para explorar os polígonos e suas propriedades. Né? Você vê os encaixes perfeitos, tudo isso aí são motivos interessantes para provocar os alunos a pensar nas propriedades dos polígonos. Eu faço um trabalho bem interessante com os meus alunos em relação a isso. A gente brinca justamente de encontrar os ângulos internos dos polígonos através de uma decomposição de triângulos. E aí, então, olhar o ladrilhamento em volta de um ponto com polígonos regulares. Por exemplo, no caso das construções, de modo geral, realça o ângulo reto, né? Porque, 4 vezes 90 dá 360 graus. Mas tem ladrilhos que são hexágonos regulares, não são quadriláteros. Né? Aquela lajota hexagonal é um hexágono regular, e algumas que são combinações, né, de polígonos. Existem uns tipos de polígonos que a gente chama de polígonos arquimedianos, que são justamente formados só de polígonos regulares. E que fecha sem deixar espaço. Sem deixar espaço. A indústria da construção procura padrões regulares que possam ser produzidos em série e em escala industrial. Uma das formas preferidas para ladrilhar ou fazer pavimentos é o hexágono regular. De todos os polígonos regulares, apenas o quadrado, o hexágono regular e o triângulo equilátero pavimentam o plano. Dizemos que o polígono pavimenta o plano quando é possível preencher totalmente esse plano com um polígono do mesmo tipo, sem necessidade de sobreposição ou remendos para tapar eventuais falhas ou buracos. O segredo está nos ângulos internos dos polígonos regulares. Mas como um polígono pavimenta um plano? A explicação geométrica é simples. Para completarmos uma volta completa em um plano, é preciso percorrer 360 graus. Então, para que uma figura geométrica qualquer preencha o plano, é preciso que todos os ângulos em torno do ponto onde as figuras se encontram somem exatamente 360 graus. É possível cobrir o plano com ladrilhos em forma de triângulo equilátero, porque seus ângulos internos medem 60 graus. E 60 é um divisor de 360. Do mesmo modo, um quadrado preenche o plano uma vez que seus ângulos internos medem 90 graus, que é um divisor de 360 graus. Finalmente, os ladrilhos em forma de hexágonos regulares também cobrem o plano, pois seus ângulos internos medem 120 graus, e 120 graus é um divisor de 360. E se os ladrilhos tiverem o formato de pentágonos, será possível cobrir o plano? A resposta é não. Não podemos cobrir o plano, porque ao tentar colocar 3 pentágonos regulares lado a lado, em torno de um vértice, cada ângulo interno de um pentágono regular mede 108 graus. E 108 não é um divisor de 360. A soma dos 3 ângulos internos do pentágono é 324 graus, deixando uma folga de 36 graus. Se essa folga for preenchida por outro pentágono regular, ocorrerá uma sobreposição. Os ângulos internos do quadrado, do triângulo equilátero e do hexágono regular são divisores de 360 graus. E por essa razão,
Esses são os únicos polígonos regulares que preenchem o plano. Essa constatação explica a preferência dos ceramistas e fabricantes de azulejos. É possível cobrir o plano e se obter padrões bonitos, combinando-se mais polígonos regulares. Nessa exploração das propriedades geométricas dos ladrilhos, uma coisa que eu gosto de explorar com as crianças é sobre como as aparências enganam. O que é que você está vendo aqui? Um quadrilátero com todos os lados iguais. Então, definição de losango. Losango. Eu estou vendo um quadrilátero com todos os ângulos iguais. Definição de retângulo. O que pouca gente se dá conta, as crianças vão chamar de quadrado, óbvio, é que o quadrado ele é um caso particular de losango e retângulo, ou seja, ele está na intersecção dessas duas classes de quadriláteros. Os quadriláteros são as formas geométricas que mais a gente vê na estrutura de uma casa, por exemplo. Muitas razões explicam a presença de tantas formas retangulares. A principal delas é que os retângulos são quadriláteros em que todos os seus ângulos são ângulos retos. Quadrilátero mais 4 ângulos retos igual a retângulo. Os quadriláteros que a gente mais vê no dia a dia são os retângulos. A explicação para essa ocorrência é simples e tem a ver com praticidade. Os ângulos retos permitem um encaixe perfeito. Outra vantagem das formas retangulares é que seus lados são paralelos. E essas características facilitam, em primeiro lugar, sua produção em série. Em segundo, seu armazenamento. E até seu transporte fica mais fácil, pois sua acomodação em embalagens padronizadas é possível. Por isso, vemos tantos retângulos por todos os lugares. Mas há outro quadrilátero especial que também é muito útil, o paralelogramo. O paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados paralelos, 2 a 2. Para não fazer confusão, é bom frisar que os retângulos são casos especiais de paralelogramos. Retângulos são, portanto, paralelogramos com todos os ângulos iguais. E os quadrados são um caso especial de retângulo onde os 4 lados são iguais. E os losangos? Eles têm todos os lados iguais. Então, vai ser fácil você entender por que os quadrados são casos especiais de losangos. Eles são especiais porque, além de ter os lados iguais, também têm todos os ângulos iguais. Podemos concluir, então, que o quadrado é um quadrilátero especial, porque é ao mesmo tempo um retângulo e um losango, além de ser também um caso particular de paralelogramo. Uma coisa que eu acho que é negligenciado nos currículos é sobre o tratamento a ser dado para os paralelogramos. O paralelogramo, enquanto quadrilátero, enquanto estruturalmente, ele é uma das figuras mais importantes. Ele está em vários mecanismos. Por exemplo, você tem vitrô em casa, uma persiana, um fogão. Quer dizer, todo e qualquer mecanismo que exige um paralelismo tem a estrutura do paralelogramo. Veja essa janela, por exemplo. Se olharmos com olhos atentos, podemos observar em sua estrutura uma das propriedades mais importantes dos paralelogramos, o paralelismo. Graças à estrutura do paralelismo é que podemos construir janelas, persianas e outros objetos móveis. As lâminas de uma persiana têm que estar paralelas para que elas se abram simultaneamente, todas no mesmo ângulo. E assim, você consegue controlar a luz ambiente, cortando ou deixando penetrar a luz de fora. A estrutura do paralelogramo pode ser encontrada em vários objetos do dia a dia. Caixas de pescaria, balanças de prato, bandejas de fornos de fogões e até em brinquedos. Veja como a noção de comprimento, área e volume é importante e se articula na solução de um problema de construção. Este pedreiro tem que construir uma piscina. Foi decidido que a piscina terá um formato retangular com 8 metros de comprimento, por 5 de largura e 2 metros de profundidade. Ele usa medidas lineares para marcar direitinho o contorno da piscina. E para fazer o acabamento, ele precisa saber o perímetro para definir quantos ladrilhos serão colocados nas bordas. Então, nosso amigo faz cálculos de área para determinar quantos ladrilhos vai usar no fundo da piscina e nas laterais.
Ele precisa também calcular o volume para saber quanto terá que remover de terra e quanto precisará para encher a piscina. E para calcular o custo de sua mão de obra, ele sabe que o valor é proporcional ao tempo de trabalho em cada etapa. Tudo é proporcional. Proporcional ao perímetro, no trabalho com as bordas. Proporcional à área, no trabalho com o fundo e as paredes. E proporcional ao trabalho de remoção da terra e ao enchimento da piscina. Sempre que eu estou em frente a uma porta, eu me lembro de uma das primeiras propriedades matemáticas que eu aprendi. E foi observando meu avô trabalhando. Meu avô era mestre de obras. Como todo bom mestre de obras experiente, ele sabia tudo de carpintaria, marcenaria, ângulos, medidas, etc. Então, uma vez ele compra a porta bruta, a madeira, e ele quer fazer o encaixe para poder encaixar aqui, certo? Só que ele cometeu um erro. Tá? Ficou defasado, ficou levemente para baixo ou para cima, não me lembro. E aí é que eu prestei atenção nessa propriedade. Dá uma olhada, a porta é um retângulo, né? 90 centímetros por 1,90. Que propriedade geométrica tem um retângulo? Ele é simétrico. Ele é simétrico, tem dois eixos de simetria, vertical e horizontal. Ok? Sabe o que ele fez? Ele girou. Então, quando ele girou, ele sabe que vai garantir o encaixe. E aí pode... Então a parte que tinha o buraco ficou encostada ali e aqui ele fez o trabalho de novo com a medida. Então essa primeira propriedade que me veio à cabeça foi realmente as relações de simetria no retângulo. Então, Lilian, você viu que o tema da construção civil, uma casa, ele é rico para explorar atividades matemáticas, não é? Uhum. E você, o que você sentiu disso? Que ideias você tem? Já dá para pensar em vários projetos, né? Usando o jornal, a gente consegue fazer projetos relacionados com orçamento, problematizar o custo de uma obra, quanto que a gente precisa para... quanto seria para pintar uma casa? Na questão da maquete, eles têm que interpretar a planta baixa, mexer com escala, não é isso? É isso. Às vezes, pode ser fácil ou pode ser difícil, dependendo de qual é a sua planta baixa. A ideia da construção da casa é muito rico trabalhar. Pois é, numa obra grande e complexa ou mesmo numa pequena reforma, todos usam muita matemática. E aí na sua escola? O prédio, o pátio, o telhado, olha só quantos espaços você tem para trabalhar conceitos de geometria e álgebra, porque, afinal, tem matemática em toda parte.